Muito bem, boa noite. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, nessa igreja tão querida, a gente poder tirar um tempinho para poder louvar o nome de Deus, também passar esses momentos bons de oração e a gente também sempre poder abrir a Bíblia, ouvir um recadinho de Deus para o nosso coração aí no meio de uma semana que sempre tem suas lutas, sempre tem suas angústias, tem suas vitórias também, e a gente pode na quarta-feira parar um pouquinho para voltar o nosso pensamento para Deus e assim respirar um ar diferente. Que bom que você está aqui. Que bom que você nos acompanha também pela internet. Sempre temos aí várias pessoas que nos assistem de longe, né, até de fora do país. Seja bem-vindo também aí com a gente, com nós. Muito bem, gostaria de convidar vocês a abrirem as Bíblias, a sua Bíblia, no livro de 1 Samuel. É o trecho que nós vamos nessa noite. Na verdade, nós vamos ler 2 versos. 1 Samuel e depois nós vamos ler também 2 Samuel. 1 Samuel capítulo 22. Você pode já deixar a sua Bíblia aberta aí. Nós vamos fazer uma oração e aí a gente vai partir então para o tema dessa noite, para o estudo dessa noite. 1 Samuel capítulo 22. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, imensamente mais uma vez, porque o Senhor teve misericórdia, teve compaixão de nós, nos cuidou, nos protegeu, nos trouxe à sua casa de oração. E aqui nós estamos, Senhor Deus, com o coração nas tuas mãos. Nós queremos, Senhor, nessa noite, mais uma vez, ouvir um recado do céu. Ouvir, Senhor, a tua voz e pedimos com todo o nosso coração, Pai, que de alguma forma o Senhor fale conosco nessa noite. Quem sabe numa frase, numa palavra, em uma expressão, que isso possa de alguma forma mexer com o nosso coração nessa noite. E que possamos levar, Senhor Deus, para a prática, para algo, Senhor Deus, lá no nosso dia a dia, na nossa vida. E que de alguma forma a nossa vida possa ser melhor com esse teu recado de hoje. Eu peço isso para mim também, Pai, que sou o primeiro que mais necessita da tua mensagem nessa noite. Entregamos nas tuas mãos, clamamos ao abrir a tua palavra, que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém, Pai. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Essa é uma pergunta que muitas vezes já foi feita aqui nesse púlpito, mas nós sempre temos que lembrar. É sempre um motivo grande de reflexão. A gente para pensar um pouquinho nessas coisas, nessas perguntas. A pergunta é: quais são os seus planos para o futuro? Quando você olha para a sua vida, e todo ser humano, ele pensa no futuro, ele estabelece planos, estabelece sonhos, propósitos. Alguns assim são mais planejados e planejam a longo prazo. Quem sabe o que vai acontecer onde eu quero chegar daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 15 anos. Alguns não tanto, pensam, o que eu quero para o final do ano, o que eu quero, daqui a 5 anos, onde que eu vou estar, qual é a posição que eu quero chegar, o que eu quero conquistar, que coisas eu quero granjear. Mas eu pergunto para você nessa noite, quais são os seus planos para o futuro? Quais são os seus sonhos? Onde você quer chegar daqui 5, 10, 20 anos? O que você quer ser quando crescer? A gente faz essa pergunta para as crianças, né? Eu já fiz algumas vezes para os meus filhos. Essa semana eu fiz para a Evelise, a pequenininha que tem 4 anos. E ela sempre tem uma resposta diferente. Mas da última ela me surpreendeu. Ela disse, eu quero ser bombeiro, pai. Aí eu, quer ser bombeiro? Aí, pelo menos se você não casar com um deles, né? Porque eu já estou prevenindo ela que ela não vai casar com ninguém. Tá bom, pode ser bombeiro. Aí ela disse, não, pai, eu vou casar com todos. Aí eu, não, filha. O que você quer ser quando crescer? Bombeiro? O que você tem para o seu futuro, para frente? O que vem aí nos próximos anos na sua vida? Isso é importante da gente pensar. Concorda comigo? Tem uma frase que diz assim, que quem não sabe onde quer chegar, não chega em lugar nenhum. Então nós precisamos planejar, precisamos sonhar. Você talvez pense assim, poxa, daqui a tantos anos eu gostaria de ser um profissional de sucesso. Quem sabe daqui a alguns anos eu gostaria de ter viajado para tal e tal país, feito tal e tal viagem.
Eu gostaria de comprar um apartamento, eu gostaria de ter conquistado isso daqui a alguns anos. Ou quem sabe ter uma boa poupança, né? Ter um bom dinheiro na conta para ter uma vida tranquila. Quais são os seus planos para o futuro? Na verdade, quando a gente pensa em sonhos, em planos, quando alguém pede para você escrever isso num papel, em alguma anotação, quando você se para pensar, você vai perceber o seguinte, que nossos sonhos, muitas vezes, eu já pensei isso de mim mesmo, olhando para mim, eles são muito mesquinhos. A gente sonha muito em coisas para nós, pensa em coisas para nós, é tudo sobre nós. As coisas que eu quero alcançar, as coisas que eu quero ser, as posições que eu quero ter. Já pensou nisso? Nós somos muito mesquinhos de um ponto de vista que pensamos só em coisas para nós, na nossa vida, no nosso próprio umbigo. Mas eu vou propor uma pergunta diferente para vocês nessa noite. Quais são os sonhos de Deus para você? O que Deus tem para você daqui a alguns anos? O que Ele, o seu Criador, o meu Criador, o nosso Criador, Ele tem estabelecido, Ele tem pensado, Ele tem sonhado para a tua vida? Pensou nisso já? Aonde Deus vai te levar daqui? Ou aonde Ele quer te levar daqui a 5, 10, 20 anos? Talvez essa pergunta seja mais coerente, seja mais inteligente, porque Deus sempre tem o melhor. Jeremias 29, verso 11, diz que Deus tem sonhos para nós. E pensamentos, sonhos de paz e não de mal. De bem, coisas boas, coisas maravilhosas, coisas grandes. Esses são os sonhos de Deus para nós. Ele nos criou. E Deus nos criou com propósitos. A verdade é essa. Quando Deus viu a gente sendo formado, ou até antes disso, no planejamento da nossa vida, Ele estabeleceu propósitos, sonhos a curto, médio e longo prazo para a sua vida. Quais são os sonhos de Deus para a sua vida? O que Ele pensa para você daqui a alguns anos? Eu queria estimular você nessa noite a pensar grande, a ousar um pouquinho, a querer viver uma vida fora da área de conforto, ou essa vida mesquinha, esses sonhos mesquinhos. Eu quero, na verdade, me estimular também. Eu gosto de pensar nisso. Hoje, então, nessa noite, nós vamos pensar um pouco nesse tema, da perspectiva da vida de um personagem bíblico. Na Bíblia nós temos muitas coisas escritas e histórias. A Bíblia é cheia de histórias, de pessoas, que nem eu e que nem você. Pessoas que deixaram a sua vida, a sua história, para que a gente possa se identificar, para que a gente possa olhar e dizer, poxa, olha só, eu gostaria que isso acontecesse comigo. Porque assim, a época muda, os costumes mudam, mas as pessoas são as mesmas, têm o mesmo coração, o mesmo sentimento. Então, quando nós olhamos aqui personagens bíblicos e olhamos para a nossa vida, a gente vai ver assim, poxa, é isso aqui, eu quero isso. E nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre um personagem, de maneira bem simples, bem objetiva, e eu queria te estimular a também tomar as lições da vida desse personagem, dentro da perspectiva dos sonhos de Deus, para a nossa vida. Bom, agora para pensar um pouquinho comigo, quero que você use a sua imaginação agora. Vamos fazer de conta que você está dentro da história. Eu queria que você imaginasse agora. Você fizesse um exercício de imaginação. Pensa comigo, imagina aí. Você está caminhando num lugar, num terreno, assim, na beira de montanhas. É um lugar onde tem muitas montanhas. E é um lugar onde tem pedras, rochas. E esse lugar também está coberto de neve, está cheio de neve, porque é uma época fria, é um local onde cai neve. Imagina comigo aí, você está andando por esse lugar e de repente você percebe que está sendo seguido. É um cenário assim um pouco desértico, né? Um lugar com montanhas, com pedras, com neve. Só que o pior é isso, você sente que está sendo seguido. E aí você, por um momento, é tomada por um pavor.
por uma sensação ruim, tem alguém me seguindo. Está conseguindo imaginar? Pensa aí, tenta imaginar comigo. E de repente você, com o canto do olho, você dá uma olhadinha para trás. E você percebe que está sendo perseguido, seguido por um leão sorrateiro, andando devagar, querendo se camuflar ali entre as rochas, naquela paisagem cheia de gelo, de neve, mas andando como quem diz aqui, achei o meu lanche, achei o meu jantar. E você percebe que está sendo seguido por esse leão. Você é tomado por pavor. Nesse momento, né? A boca seca, os músculos enrijecem, o coração começa a bater forte. Você começa a ser tomado por um pavor e pensar, o que eu vou fazer agora? O assunto é muito complicado, porque você sabe que o leão, ele tem um salto que alcança até 9 metros. O leão, ele corre a cerca de 56 km por hora, muito mais do que um ser humano. O leão, ele tem cerca de 250 quilos, ele é muito forte. Com uma bocada ele consegue acabar com você. E você pensa, e agora? O que eu vou fazer? A maioria das pessoas pensaria em sair correndo desesperadamente. Mas você sabe que se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. E agora, o que eu faço? Aí você clama a Deus, dizendo, Senhor, faz alguma coisa. Você percebe que o leão está se preparando para dar aquele bote, mirando a sua garganta. De repente, algo extraordinário acontece. O chão cede e aquele leão começa a cair dentro de um buraco. Na verdade, ali tinha uma pequena camada de gelo fino que cobria um buraco. E aquele leão cai dentro do buraco, de pé, rugindo forte, aquele rugido ensurdecedor. Agora eu pergunto para você, o que você faria nessa situação? Ufa, o leão caiu num buraco, estou salvo. O que você faria nessa situação? Vou dar 3 alternativas e eu quero ver o que você faria, tá bom? Primeira alternativa, você ficaria com pena do leão e tiraria ele do buraco. O que você acha? Segunda alternativa, você diria assim, Deus ouviu minha oração, quer saber? Eu vou embora. E você correria com toda a força que pudesse para fugir daquele leão. Letra C, você diria, quer saber de uma coisa? Esse leão pode escapar do buraco e me pegar. Eu vou pular dentro do buraco e vou acabar com esse leão. O que você faria? A, B ou C? Você ficaria com pena? Vou ajudar o leão a sair do buraco ali. Ele é um leão bonzinho, né? Quantos fariam isso? Deixa eu ver as mãos. Tem uma aqui, duas. Tem um rapaz aqui, uma moça, corajosos, né? Com pena do leão. Afinal de contas, o leão ia entender e ia dizer assim, você me ajudou, então vou deixar você ir embora. Letra B, correria desesperadamente para fugir, para escapar. Quantos fariam isso? Opa, agora sim. E a letra C, agora eu quero ver. Você pularia dentro do buraco pensando assim, o leão pode sair daí, vai me pegar depois, ou pegar uma outra pessoa que passar por aqui. Eu vou entrar lá e vou acabar com esse leão. Quantos fariam isso? Olha ali, tem uma corajosa. Muito bem. Difícil, né, essa questão? Gente, o personagem que a gente vai ouvir rapidamente sobre ele, a Bíblia fala muito pouco sobre ele. Ele passou exatamente por essa situação. E sabe o que ele fez? Ele pulou na cova e ele acabou com o leão. Que personagem que é esse? Você sabe? Conhece? O nome desse personagem é Benaia. Benaia, pastor. É isso mesmo, Benaia. O nome de Benaia aparece em 2 Samuel 23, verso 20 a 23, a gente já vai ler. Mas eu queria conhecer um pouquinho, entender melhor quem é esse personagem com vocês. E a origem, onde provavelmente esse personagem aparece a primeira vez na Bíblia, está aí em 1 Samuel 22, 1 e 2. 1 Samuel 22, verso 1 e verso 2. Primeira vez onde nós temos aqui ele no contexto, o nome exatamente não aparece, na sequência vai aparecer, mas aqui a gente tem a primeira vez onde ele surge.
na história bíblica esse personagem chamado Benaia. O nome Benaia significa o Deus que constrói, ou construído por Deus. Deus que constrói, o Deus que constrói. Pega esse significado aí que ele é importante. Vamos ler? 1 Samuel 22, verso 1 e 2. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todo homem amargurado de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Aqui o texto fala de Davi. Davi, ele tinha sido ungido já para ser rei, ele já tinha acabado com o gigante Golias, e Saul estava morrendo de inveja de Davi. O rei Saul, que era um rei arrogante, um rei invejoso, um rei terrível, assim, que tinha mania de si mesmo, e que mergulhou o povo de Israel num período de injustiça, num período turbulento, levou o povo para longe de Deus, estava perseguindo e querendo destruir Davi, estava querendo caçar Davi, literalmente. E Davi fugia de Saul, porque ele entendia que Saul era o ungido de Deus, e ele começou então ali uma espécie de perseguição, né? Davi ia de um lado para o outro, e Saul procurando Davi para acabar com a raça dele. Algumas pessoas se uniram a Davi. Aqui a Bíblia fala de 400 homens que resolveram se unir a Davi. E a Bíblia diz que esses eram homens complicados, da pior espécie. Digamos assim, não vou dizer pior espécie, mas gente que estava assim meio à margem da sociedade. A Bíblia diz que eles estavam endividados. Qual é a expressão ali mesmo? A Bíblia diz que eles estavam em aperto, endividados, e eles eram amargurados de espírito. Olha só, pessoas assim, que estavam meio à margem da sociedade, amargurados de espírito, em aperto, uma situação difícil, cheio de dívida. Eles disseram, quer saber, a gente está mal mesmo, vamos seguir o Davi. E aí diz a Bíblia que 400 homens se juntaram a Davi, e eles passaram a morar com Davi por um tempo nessa caverna de Adulão. Situação difícil, né? Morar numa caverna, ficar ali fugindo junto com Davi. Aqui nesse texto nós temos, com certeza, dentro desse grupo, se você continuar lendo os próximos versículos aí, capítulo, você vai encontrar que Benaia fazia parte desse grupo de 400 pessoas que seguiram a Davi. Pessoas que estavam em aperto, endividados e amargurados de espírito, amargurados de coração, algumas versões trazem. Aqui estava Benaia, no meio desse povo. Em primeiro lugar, então a gente percebe que ele estava numa situação complicada. Ele surge na história de um jeito difícil, complicado. Uma vida amargurada, uma vida difícil, cheia de dívida, complicado. A gente pode comparar esse Benaia também com a gente, de certa forma. Nós também, de certa forma, vivemos endividados diante de Deus, não é? Cheio de pecados, com uma vida também torta, cheia de defeitos, falhas, com uma vida também cheia de dívidas diante de Deus. Ninguém é perfeito aqui. Ninguém pode chegar e dizer, peraí, eu sou muito melhor do que esse camarada. A gente também está na mesma situação. Andamos por aí, muitas vezes amargurados com a vida, com as coisas que acontecem, com a nossa situação. Queremos ser diferentes, queremos ser melhores, mas não conseguimos. Situação difícil que passamos, não só na área espiritual, mas no dia a dia, né? Quantos enfrentamos aqui lutas no nosso trabalho, na nossa família, dívidas também, né? Quem é que não está em aperto? Pode ser que alguém esteja apertado, endividado aqui como Benaia, mas diante de Deus todos somos endividados. Não se difere muito de nós, da nossa situação. Esse era Benaia. Benaia buscou refúgio em Davi. Na verdade, ele sabia quem era Davi. Ele compreendia o chamado que Deus tinha feito para Davi. Aquelas pessoas não se juntaram a uma causa
sem futuro, eles sabiam quem era Davi, que Davi seria o próximo rei. E Davi ali representava uma zona de segurança, uma promessa, um futuro diferente. Davi é um tipo de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Ele buscou refúgio em Davi. Ele se refugiou ao lado de Davi. Nós também, diante das nossas crises, diante da nossa situação de dívida, diante de Deus, nossa situação difícil muitas vezes aqui nessa terra, nós podemos buscar refúgio. Nós não estamos sozinhos. Há alguém que aceita pessoas que estão com dívida diante de Deus, pessoas que se sentem pecadoras, se sentem desprezadas, se sentem deixadas de lado. Nós temos um refúgio, esse refúgio é Jesus, amém? Assim como Benaia, nós também temos um refúgio. Veja, Benaia também, junto com esses 400 homens, eles entendiam que Israel tinha afundado numa injustiça muito grande. Aquele rei Saul lá estava levando o povo para longe de Deus, crise espiritual, e eles entenderam que a causa de Davi era a causa de Deus. Então eles deixaram aquela vida confortável, mas uma vida mesquinha, longe de Deus, centrada neles mesmos, e eles embarcaram ali numa causa diferente. Eles sabiam da causa de Davi. Davi era o rei ungido, escolhido por Deus. A caverna de Adulão, o nome Adulão, significa o povo que faz justiça. Eles queriam fazer justiça, o mundo caindo, despedaçado. Eu não quero viver nesse mundo, não quero fazer parte dessa máquina, desse mundo, desse mundo injustiçado. A gente olha para esse nosso mundo, corrupção, injustiça, pobreza, miséria, pessoas em depressão. É um mundo assim meio parecido com o Israel da época que Saul conseguiu construir. E Benaia disse: não estou contente com esse mundo, não estou feliz com isso, então vou me juntar à causa de Davi para a gente fazer justiça, para a gente fazer o que é certo, para a gente fazer o nosso mundo melhor, para a gente fazer a nossa nação uma nação melhor. Interessante, né, que nós vivemos também numa época assim e podemos também pensar como Benaia, mas Deus chama a gente a pensar assim. Eu estou chamando vocês, povo de Deus, para fazer injustiça nesse mundo, para viver uma vida fora da caixa, da rotina desse mundo, sabe? O mundo impõe uma rotina pesada sobre nós, e a gente cai facilmente no negócio desse mundo, sabe? No dia a dia, na rotina, nas coisas, na cultura, sabe? E Deus disse: espera aí, existe uma causa diferente. Existe uma causa que quer mudar o mundo, transformar o mundo, implantar um reino diferente, o reino de Deus. E Deus chama a gente a vir para essa causa. Benaia entendeu e ele foi para a causa de Deus, a causa de Davi. E Deus chama a gente também a vir para essa causa. O que você acha? Não me parece uma causa muito melhor? Não me parece uma maneira diferente de viver, de ter uma vida de valor? Benaia entendeu isso. Esse era Benaia. Agora, o momento auge da vida de Benaia aparece em 2 Samuel. Vamos lá? 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel. Acompanhe comigo. 2 Samuel, capítulo 23, verso 20 até o 23. Agora aqui a gente vai ver o nome de Benaia. E aqui vai aparecer um pouco mais quem era essa pessoa. 23, versículo 20 até o 23. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Casbegeel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo de neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado e arrancou-lhe da mão
a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém os 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre a sua guarda. Aqui está um pouquinho mais específico a vida de Benaia. A Bíblia diz que no período em que Davi ali deu abrigo para Benaia, no período em que Benaia esteve com Davi, ele enfrentou muitas lutas, muitas lutas. Talvez até por viver aquela causa, ele enfrentou mais lutas. Por decidir entrar na causa de Davi, ele passou por muitas dificuldades. Ele enfrentou adversários terríveis, momentos complicados, risco de vida. A Bíblia diz que ele enfrentou 2 valentes, 2 heróis do povo de Moabe e acabou com eles. A Bíblia diz que ele pulou dentro do buraco do leão no dia de neve e enfrentou o leão, acabou com o leão. A Bíblia diz que ele também enfrentou um gigante egípcio com um cajado na mão. Enfrentou o gigante com toda a força e derrubou o gigante. Esse era Benaia, um cara corajoso, guerreiro. Alguém que não tinha medo de enfrentar as lutas, de enfrentar os gigantes, de enfrentar os leões. Alguém que não tinha medo de pular no buraco do leão e enfrentar o leão. Esse era Benaia. Ele enfrentou grandes lutas ao lado de Deus, não fugia, não vacilava, enfrentava com coragem, porque ele sabia que cada uma daquelas lutas era um aprendizado, era uma oportunidade de mostrar o valor, de ter experiências ao lado de Deus, de crescer ao lado de Deus. A causa dele era justa, ele estava na causa de Deus, então ele enfrentava os problemas como oportunidades de crescimento, como oportunidade de ter experiência com Deus. Era alguém corajoso. No finalzinho diz que Davi escolheu Benaia para ser chefe da sua guarda pessoal. Eu acho que Davi estava lá precisando de alguém. Ele disse: olha, eu preciso de alguém de muita, mas muita confiança, porque ele vai ser o meu guarda pessoal, vai ser o chefe da minha guarda pessoal. Quer saber? Ele vai cuidar de mim, então eu preciso de alguém de muita confiança e alguém muito corajoso. Eu preciso do mais corajoso, eu preciso de alguém a pessoa que mais eu confie aqui. E Davi deve ter pego os currículos das pessoas, dos candidatos. Imagina só Davi analisando os currículos. E de repente ele olha, está ali Benaia, o Deus que constrói, o nome da pessoa. E aí está ali, venceu 2 valentes de Moabe. Entrou no buraco com um leão e derrotou o leão. Venceu um gigante egípcio apenas com um cajado na mão. E imagina Davi olhando aquele currículo e pensando: eu acho que eu conheço alguém parecido. E ele pensando: esse cara que eu preciso, é esse cara aqui, é esse cara. E ele chama Benaia então para fazer parte da guarda pessoal. Olha a reviravolta na vida desse camarada. Alguém endividado, numa situação apertada, alguém que vivia ali amargurado de espírito, de repente se transforma no guarda oficial do rei Davi, que daria origem ao Messias Jesus Cristo. Alguém que buscou refúgio em Davi, agora era ele que protegia Davi. De uma situação desfavorecida, à margem da sociedade, para se transformar numa pessoa de honra, numa pessoa respeitada, numa pessoa que tinha uma grande responsabilidade, guardar o rei, da qual viria o Messias, que eu e você conhecemos. Olha a reviravolta na vida dessa pessoa. Da onde ele saiu, para onde ele foi. As lutas que ele enfrentou, aonde ele chegou. Essa é a história de Benaia. Uma história simples, pequena na Bíblia, mas que me ensina várias lições. Eu queria destacar 2 lições. 2 lições para você levar para casa, apenas 2. Se você conseguir lembrar dessas 2 coisas, já foi suficiente. A primeira delas, anota aí.
Deus, Ele está no negócio de preparar currículos. Eu falei no começo que Deus tem sonhos, Deus tem propósitos para a nossa vida. Propósitos grandes, planos extraordinários para a nossa vida. Deus, Ele quer tirar a gente de uma vida, sabe, mesquinha, desse mundo de injustiça, de rotina, centrada apenas em nós mesmos, uma vida assim meio sem sal. E Ele quer levar a gente por uma vida com propósito. Sentir que eu estou aqui com propósito. A minha vida tem valor. Deus tem um plano para mim. Deus quer levar a gente de uma vida mesquinha, sem propósito, para uma vida com valor, com propósito. Igual Ele fez com Benaia. Deus quer fazer isso. Deus está trabalhando na nossa vida para levar a gente para coisas grandes, para propósitos grandes. Você crê nisso? Você olha para Deus e diz: Senhor, eu creio nisso. Porque a Bíblia não dá margem para a gente pensar que nós somos frutos do acaso, que nós somos mais um andando por aí, de um lado para o outro sendo jogados pelas situações da vida. A Bíblia não dá margem para isso. A Bíblia diz que eu e você estamos nos sonhos de Deus, nos pensamentos de Deus. Deus quer tirar a gente de uma vida mesquinha, centrada nesse mundo, para levar a gente para uma vida de valor, uma vida com propósito. Ah, pastor, o que é isso? Vida com propósito, vida com valor. Bom, deixa eu explicar para você entender 100%. O que é uma vida com propósito? Uma vida com valor. Uma vida com propósito e com valor é uma vida que não é centrada apenas em mim, centrada apenas nas minhas coisas, nas coisas que eu quero alcançar, nas coisas que eu quero fazer, nas coisas que eu quero construir. Sabe por quê? Muitas pessoas pensam que a felicidade é isso, mas quando chegam nisso, eles descobrem, não está aqui a felicidade. E aí você vê pessoas que alcançam o sonho que o mundo coloca no coração delas, o plano de felicidade que o mundo tem, e elas chegam lá e dizem assim: não estou feliz. E aí pessoas que se suicidam, pessoas que, como atores, atrizes famosos, que acabam com sua própria vida. Deus quer tirar a gente disso, quer dar uma vida de valor. O que é uma vida de valor? É uma vida centrada em salvar os outros, em abençoar a vida dos outros, em fazer da nossa cidade uma cidade melhor, um mundo melhor, ser um discípulo de Jesus, ser uma espécie de Jesus aqui nessa terra, que faz a diferença, que aonde vai, as coisas em volta são transformadas, que centra a sua vida em fazer a diferença no mundo que está inserido. Deus quer levar a gente para uma vida de propósito, uma vida de valor. Você entendeu o que é uma vida de valor? É isso que Deus quer fazer, porque é isso que vai me preencher, é isso que vai me garantir uma herança, é isso que vai me garantir felicidade verdadeira. Deus quer operar essa transformação na minha e na sua vida. E o que Deus está fazendo para operar isso? O que Deus está fazendo? Ele está preparando um currículo para grandes coisas no futuro. Às vezes a gente passa por algumas situações na vida, dificuldades, a gente passa por algumas lutas, algumas circunstâncias complicadas e a gente reclama, a gente briga com Deus. Às vezes a gente enfrenta alguns leões, não é? Fica de cara a cara com alguns leões. Às vezes a gente enfrenta alguns gigantes, mas Deus, Ele está apenas preparando a gente para coisas maiores. Você já pensou desse prisma? Já viu as coisas por esse prisma? Às vezes a gente reclama com Deus de algumas coisas que estão acontecendo, mas Deus está trabalhando. Quando a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus, Ele está trabalhando. Ele envia alguns gigantes, Ele coloca alguns leões, para que a gente possa ser treinado, preparado para coisas maiores que virão lá na frente, para assumirmos posições de grandeza lá na frente. Você percebe? Nós estamos em treinamento. Deus está preparando o nosso currículo. Você já pensou se Davi olhasse para o currículo do Benaia e ele lesse lá, ficou de cara a cara com o leão caiu no buraco, ele aproveitou e fugiu. Será que
Davi iria dizer, poxa, é esse cara que eu preciso. As histórias da vida, os momentos da vida, quando a gente enfrenta eles com Deus, eles são treinamento para o nosso currículo ficar mais forte, para a gente tomar as grandes coisas lá na frente, para a gente estar preparado para coisas maiores lá na frente. Deus é especialista em preparar o nosso currículo. Deus é especialista em guiar a nossa vida e nos levar em coisas grandes. Desde que a gente decida, lógico, fazer a nossa parte. Esse é um ponto importante. Nós não acreditamos em predestinação. E aqui vem a segunda lição que eu quero tirar da vida de Benaia. A primeira, Deus está no negócio de preparar currículos. Portanto, não olhe para as lutas que se apresentam na tua vida como Deus castigando, de jeito nenhum. Olhe para isso como Deus te preparando, te forjando, te fazendo mais forte para você assumir algumas posições lá na frente, maiores, assumir sonhos maiores. Mas aqui vem uma última lição. Deus também quer perseguidores de leão. O que eu quero dizer com isso? Perseguidores de leão, eu tenho que ser um perseguidor de leão. A gente não crê em predestinação, sabe? Tipo, tudo o que Deus planejou vai acontecer e não tem como eu fazer, não tem como ser diferente. Algumas pessoas creem em predestinação. Tipo assim, aconteceu alguma coisa, foi vontade de Deus. Foi Ele que quis assim. Foi Ele que determinou assim. Tipo, eu não tenho nada a fazer. Eu só tenho que seguir uma programação que já foi feita. Não acreditamos em predestinação. A gente acredita sim que Deus coloca oportunidades, que Deus faz chamados, que Deus nos coloca em situações e que nós temos a nossa parte a fazer. As coisas não acontecem assim, sabe? Não caem do céu. Pode até acontecer, mas geralmente não é assim. As coisas não acontecem, sabe? Elas não estão escritas nas estrelas, como alguns dizem. Deus coloca oportunidade, Deus guia a vida, Deus trabalha, Deus age, mas nós temos a nossa parte a fazer. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que dar os nossos passos em direção aos planos de Deus para a nossa vida. Nós temos que fazer algo também. Vocês já pensaram se o Benaia fugisse daquele leão? Não, pelo contrário, ele foi ativo, ele disse, quer saber, eu vou entrar lá dentro. E eu vou acabar com esse leão. Ele não ficava esperando a coisa acontecer, ele ia, ele fazia. Então, Deus precisa de pessoas que sejam perseguidoras de leão também, que sejam ativas, que tomem as suas decisões, que andem na direção dos planos de Deus. O que eu quero dizer com isso? O que é um perseguidor de leão? Vou resumir. Perseguidor de leão é aquela pessoa que assume um compromisso com Jesus. Algumas pessoas, eles vivem assim, escondidos. Eu sou cristão, mas eu vou ficar escondido aqui. Ele vem na igreja, mas durante a semana ele fica escondido. É um agente secreto. Não. Perseguidor de leão é alguém que assume um compromisso com Jesus, que toma decisões ao lado de Jesus. Diante da família, porque não é fácil às vezes a gente se posicionar pelo que é correto, pela minha decisão com Jesus, porque a família, o que a família vai dizer? O que os meus amigos vão dizer? O que as pessoas lá no trabalho vão dizer? E se a minha chefe quiser me mandar embora? Assumir um compromisso com Jesus, perseguir o leão, é isso, é assumir um compromisso com Jesus, é dizer, Senhor, eu vou fazer, eu vou ser fiel, eu vou, sabe, eu sei o que deve ser feito, eu vou fazer isso. É ser ativo, é fazer a minha parte. Entende? Ser perseguidor de leão é buscar a sua vocação. Deus tem algo para nós. E quem sabe aqui tem pessoas que podem no futuro ser pastores, pessoas aqui que podem ser médicos missionários, pessoas que podem ser missionárias em outros países, pessoas que têm uma vocação, um chamado especial de Deus para um projeto grande, mas que ainda não acordaram para isso. Ser perseguidor de leão é colocar o joelho no chão e dizer, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Eu não quero viver uma vida centrada só em mim mesmo. O que o Senhor tem para mim, Senhor? O que o Senhor está me preparando? Para onde o Senhor está me levando?
Me mostra, Senhor. Isso é ser perseguidor de leão, não é ficar esperando alguma coisa acontecer. Ser perseguidor de leão também é aproveitar as oportunidades, se engajar no ministério. Tá uma missão aí que o pessoal aqui da igreja vai lá para Boa Vista, no Roraima, trabalhar com os venezuelanos. Olha que oportunidade. Aproveitar as oportunidades. Ter um compromisso, assumir um compromisso com Jesus, buscar a sua vocação. É isso. Queridos, nós já estamos encerrando, a gente precisa encerrar. Deus tem planos, Deus tem sonhos, Deus tem propósitos maravilhosos. Ele está preparando cada um de nós aqui. Nunca olhe para as lutas, para as dificuldades, simplesmente pelo prisma humano, mas olhe pelo prisma divino. Deus está forjando um currículo para mim. Ele está me preparando para coisas maiores. Ele está me tirando dessa situação aqui e está me colocando aqui, está me levando para uma situação grande, para algo extraordinário. Ele está me preparando para um propósito especial. Mas também faça a sua parte, busque as oportunidades, assuma, um compromisso firme com Jesus no teu dia a dia, no teu contexto. Diga assim: Senhor, qual é a vocação que o Senhor tem para mim? Se você fizer isso e você aproveitar as oportunidades que Deus te colocar, Ele vai te preparar e Ele vai te levar aonde Ele quer que você esteja, no sonho dEle. Ele vai te fazer chegar em coisas grandes, numa vida com propósito, numa vida com valor. Amém? Quantos aqui creem nisso? Quantos aqui gostariam de dizer: Senhor, Pai, eu estou vivendo nesse mundo aqui e eu gostaria de ter, uma experiência diferente contigo. Gostaria de sair da área do conforto, da área, da rotina, e gostaria de entrar na área do risco, na área da oportunidade, na área dos teus planos, dos teus sonhos, na tua causa, em algo diferente, em algo maior. Me prepara, Senhor. Me ajuda a enfrentar as fases, os momentos da vida como treinamento. Me ajuda a aproveitar as oportunidades. Me mostra qual é a tua vocação. Eu gostaria, Senhor. A gente vai ouvir uma música agora, para a gente encerrar a mensagem dessa noite. E essa oportunidade de você conversar um pouquinho com Deus, de você, se incomodar um pouquinho, de você, pensar assim: poxa, às vezes eu penso muito em coisas tão pequenas, e Deus tem coisas tão grandes para mim. Deus tem coisas tão maravilhosas para mim. Eu não quero centrar minha vida nessas coisinhas pequenas, nessa rotina vazia da vida. Eu quero centrar minha vida nos sonhos de Deus. Conversa com Ele nesse momento, Eu gostaria de te desafiar a nessa noite sair daqui incomodado, a sair daqui pensando. Alguns anos atrás, muitos anos atrás, quando eu tinha 14 anos, eu estava incomodado com isso. Senhor, eu não quero fazer uma coisa assim que o Senhor tem para mim? Eu era muito tímido, eu era muito acanhado, do interior, uma família simples. E eu nunca imaginava que daqui quase 20 anos depois eu ia estar aqui pregando numa igreja dessa e trabalhando numa igreja como essa, tendo a oportunidade de influenciar vidas, de levar pessoas ao batismo, de me envolver na causa de Deus. E Deus me trouxe até aqui. O que Deus tem para você daqui a 20 anos? Deus sonha grande. Deus tem planos maravilhosos. Ele está te treinando, está te preparando. E eu sei que Deus está me preparando para coisas grandes que virão ainda também pela frente. Pensa nessa música, conversa com Deus e questiona Ele. Diz: Senhor, qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? Ouve aí, conversa com Deus. Quem sabe é o momento de você apresentar um plano para Ele. Ouve a música e aproveita esse momento. Por maior que seja seu sonho, o sonho de Deus é maior. Ele sabe o que você pede, mas o que Ele quer dar é melhor. Você hoje não pode entender, pois só pede o que cabe em suas mãos. Infinitos são os sonhos de Deus para você. Em caminho escuro você pede luz,
Deus dá o sol a você. Nas ruas, nas praças, pede esmola, Deus dá vida nova a você. Pede um sorriso, pede um amigo, Deus dá um irmão a você. Pede conforto, pede riquezas, Deus dá o céu a você. Só Deus supera seus sonhos. Só Deus quer dar sempre mais, muito mais. Estouram as guerras, você pede abrigo, Deus dá paz a você. Em fome ou miséria lhe falta o trigo, Deus dá o pão a você. Pede saúde, pede a cura, Deus dá vida eterna a você. Pede ciência, sabedoria, Deus dá o infinito a você. Só Deus supera seus sonhos. Só Deus quer dar sempre mais, muito mais. Por maior que seja seu sonho, o sonho de Deus é maior. Ele sabe o que você pede, mas o que Ele quer dar é melhor. Você hoje não pode entender, pois só pede o que cabe em suas mãos. Infinitos são os sonhos de Deus pra você. Oh, pra você. Oh, só Deus supera seus sonhos. Só Deus quer dar sempre mais, muito mais. Por maior que seja seu sonho, o sonho de Deus é maior. Ele sabe o que você pede, mas o que Ele quer dar é melhor. Você hoje não pode entender, pois só pede o que cabe em suas mãos. Infinitos são os sonhos de Deus pra você. Amém? Você pode dizer um amém por isso? Isaías 55:8 diz que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Deus tem coisas muito grandes para nós. Ele quer tirar a gente dessa vida mesquinha, centrada nesse mundo, nas coisas rotineiras, cotidianas, e fazer a gente ter um olhar mais alto, entrar numa causa diferente, que traz justiça, que faz o mundo melhor, que salva pessoas. Ele está preparando a gente para coisas grandes, para ter uma vida de valor, uma vida com propósito. E eu e você só precisamos dizer: Senhor, eu quero, Pai. Me mostra qual é a tua vocação para a minha vida, Senhor. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos coloca. Precisamos assumir um compromisso com Jesus, ser perseguidores de leão. Quantos aqui gostariam de dizer isso para Jesus nessa noite? Vamos ficar em pé para nós terminarmos com uma oração. Pai querido, nós te louvamos, Pai,
porque a gente não está vivendo uma vida à margem, não estamos vivendo uma vida medíocre, Pai, porque nós não estamos, Senhor, fadados a ficar aqui na roda dessa vida, nesse mundo injusto, nesse mundo, Pai, tão mesquinho, tão centrado em si mesmo, tão fechado, tão vazio, tão ilusório. Ah, Senhor, existe um inimigo, existe um leão que tenta, Senhor, fazer a gente viver nessa área, mas o Senhor tem planos, o Senhor tem sonhos, o Senhor tem uma vida de significado, e o Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando, através das situações, está preparando o nosso currículo, está refinando os nossos gostos, forjando-nos mais fortes. O Senhor está fazendo isso, Pai. E nessa noite nós queremos dizer, Senhor, nos incomoda com esse pensamento. Nos faz, Senhor Deus, nos sentir, sabe, desejosos de descobrir a nossa vocação, se a gente ainda não descobriu, de entender, Senhor Deus, e aonde o Senhor quer nos levar, de compreender qual é o teu chamado para a nossa vida. Mas enquanto, e talvez isso não seja uma coisa assim, Senhor, de ir para um outro país, quem sabe seja aqui mesmo, no nosso dia a dia, talvez seja assumir um compromisso firme com o Senhor, entrar dentro do buraco ali, Senhor Deus, com o leão, ou seja, lá no nosso ambiente familiar, na nossa vizinhança, sabe, assumir um compromisso. Senhor, algumas pessoas ainda não decidiram aqui entregar a vida a Jesus através do batismo, através de uma entrega verdadeira. Talvez seja isso, talvez seja, Senhor Deus, aproveitar alguma oportunidade que o Senhor nos colocou e ter uma experiência, uma aventura contigo. Senhor, nós queremos, nos incomoda, transforma, nos faz chegar nos teus sonhos para nós, em nome de Jesus. Amém, Pai. Deus abençoe a todos vocês.